E aí, pessoal? Hoje a gente vai se aventurar em um dos assuntos mais misteriosos e, vamos ser sinceros, um pouco assustadores também, os sinais do fim dos tempos. Isso aí, a gente reuniu um monte de material, artigos, estudos para tentar entender essa trama toda, sabe? Desvendar o que o futuro nos reserva ou pelo menos o que as profecias e os eventos atuais indicam. É porque a gente vive em tempos, digamos, interessantes, né? Guerras, crises, pandemias. Parece que o mundo tá de cabeça para baixo. Pois é, e aí quando a gente olha para a história, para a Bíblia, a gente vê que muitos desses eventos já estavam previstos, né? Como se fizessem parte de um plano maior, de um quebra-cabeça que está se formando aos poucos. E por falar em plano maior, uma das figuras que mais me intrigam em toda essa história é o anticristo. Essa figura sinistra que, segundo as escrituras, vai tentar se colocar no lugar de Deus e dominar o mundo. O anticristo é um personagem que sempre povoou o imaginário das pessoas, né? E o interessante é que a interpretação dessa figura se adapta ao contexto de cada época. Nos anos 80, com a ascensão dos computadores, muita gente achava que a tecnologia seria uma ferramenta do anticristo, né? Exatamente. E hoje em dia, com a inteligência artificial cada vez mais presente, essa discussão volta com tudo, mas com uma roupagem totalmente nova. Nossa, é verdade. A gente usa inteligência artificial para tudo hoje em dia. Será que essa tecnologia tão poderosa pode acabar sendo usada para controlar as pessoas? Parece até roteiro de Black Mirror, né? Pois é, e o controle social, mesmo que a gente não perceba, já é uma realidade. A internet, as redes sociais, tudo isso molda a nossa opinião, influencia nossas decisões. É verdade. É muita informação o tempo todo. E nem sempre a gente consegue filtrar o que é verdade e o que é manipulação. A gente precisa estar com um senso crítico ligado o tempo todo. Mas, voltando ao anticristo, como é que a gente conecta essa figura com a ideia da nova ordem mundial? Essa história de um governo global dominado por um líder tirânico me deixa um pouco apreensivo, confesso. É normal se sentir assim, né? Afinal, a gente tá falando de um futuro, digamos, incerto. E essa conexão entre o anticristo e a nova ordem mundial é um dos pontos que mais intrigam os estudiosos. A gente vê ao longo da história a formação de blocos econômicos e organizações internacionais. Parece que o mundo caminha para uma integração cada vez maior, né? E alguns eventos recentes, como a pandemia, as crises econômicas e as guerras, só intensificaram essa sensação de que algo grande está para acontecer. Sem dúvida. E é nesse cenário de incertezas, de medo e de busca por soluções rápidas que a figura de um líder carismático e poderoso pode surgir como uma espécie de salvador da pátria. Alguém que promete paz, segurança e prosperidade, mas que, na verdade, pode estar buscando apenas o poder absoluto. Tipo um lobo em pele de cordeiro, né? Comete uma coisa, mas tem outras intenções. E onde é que o ocultismo entra nessa história toda? Sempre ouvi falar que as sociedades secretas têm um papel importante nesse plano de dominação global, manipulando os eventos para chegar nos seus objetivos. O ocultismo é um tema cercado de mistério e teorias da conspiração, né? E, de fato, existem muitas especulações sobre a influência de sociedades secretas como os Illuminati e a maçonaria nos rumos do mundo. Dizem que esses grupos ocultos influenciam governos, empresas, a cultura popular, tudo para preparar o terreno para o anticristo. É essa a teoria. A ideia é que eles estão trabalhando nas sombras para implementar essa nova ordem mundial e colocar o anticristo no poder. Mas e o esquerdismo? Qual a relação dele com a nova ordem mundial e o governo do anticristo? Tenho visto muitos debates acalorados sobre isso nas redes sociais. Essa é uma questão complexa e que gera muita polarização. Algumas pessoas veem o esquerdismo com sua ênfase no coletivismo e no controle estatal como um passo em direção à nova ordem mundial, né? Uma forma de enfraquecer o individualismo, a livre iniciativa, para abrir espaço para um sistema global controlado por uma elite. Entendi. Mas é importante lembrar que essa é só uma interpretação, né? Existem diversas visões sobre essa relação entre o esquerdismo e a nova ordem mundial. Exatamente. É importante a gente ter em mente que existem diferentes perspectivas e que a gente precisa ter cuidado para não cair em extremismos ou em teorias da conspiração. Com certeza. A gente precisa ter discernimento, buscar informação de fontes confiáveis e, principalmente, ter uma base sólida na palavra de Deus para não se deixar levar por qualquer vento de doutrina. É isso aí. A gente precisa ter os pés no chão, a cabeça no lugar e o coração conectado com Deus para navegar por esses tempos turbulentos. E por falar em controle, a inteligência artificial, com toda a sua capacidade de processar dados e tomar decisões, pode ser uma ferramenta poderosa nas mãos dessa elite global, né? Com certeza. Essa inteligência artificial tem um potencial incrível, mas também pode ser usada para fins obscuros, né? Imagina um sistema capaz de monitorar todos os seus passos, suas compras, suas conversas. Nossa, me arrepiei só de pensar. Parece coisa de ficção científica, mas a gente já está caminhando para esse tipo de controle. As câmeras com reconhecimento facial, os algoritmos que decidem o que a gente vê nas redes sociais. Tudo isso já faz parte do nosso dia a dia. Pois é, a vigilância está cada vez mais presente, né? E a tendência é que isso se intensifique com a internet das coisas, os sensores, tudo conectado, gerando dados o tempo todo.
Esses dados podem ser usados para criar perfis detalhados de cada pessoa, para ver comportamentos e influenciar decisões. É um poder enorme nas mãos de quem controla essa tecnologia, né? Sem dúvida. E aí a gente volta à questão da marca da besta que a gente mencionou antes. Essa marca, segundo o livro de Apocalipse, seria um símbolo de submissão ao sistema do anticristo, né? Um sistema que controlaria todos os aspectos da vida humana. E alguns acreditam que essa marca poderia ser um chip, um código de barras digital ou qualquer outra forma de identificação que permita controlar as pessoas completamente. Exato. E nesse cenário, a inteligência artificial seria a ferramenta perfeita para gerenciar esse sistema de controle. Imagina, ela poderia identificar e punir aqueles que se rebelassem contra a nova ordem mundial. É assustador pensar nisso, né? Mas o que a gente pode fazer diante de tudo isso? Ficar só especulando sobre o futuro? Ou tem algo que a gente pode fazer para se preparar para esses tempos difíceis? A gente não pode ignorar os sinais, mas também não precisa viver paralisado pelo medo. A chave é buscar conhecimento, fortalecer a nossa fé e estar preparado para enfrentar os desafios que vierem. Mas como a gente se prepara para algo tão grandioso e incerto como o fim dos tempos? O que a gente pode fazer agora? Bom, o primeiro passo é buscar entender a vontade de Deus, né? Através da leitura da Bíblia, do estudo das Escrituras. A Bíblia nos dá orientação, conforto e esperança em meio às dificuldades. Faz sentido. E além disso, o que mais a gente pode fazer? É importante a gente ter uma vida de oração, de comunhão com Deus e com nossos irmãos na fé. Fortalecer os laços com a comunidade, sabe? Ter pessoas que compartilhem da mesma fé, que possam nos dar apoio. É verdade, a união faz a força, né? E a gente precisa estar unido, principalmente em tempos difíceis. Exatamente. E claro, a gente precisa estar atento aos sinais dos tempos, sem cair em teorias da conspiração ou extremismos. O discernimento é fundamental para interpretar os sinais corretamente, sem se deixar levar pelo medo ou por informações falsas. Como você disse no começo, conhecimento é poder. E quanto mais a gente conhece a palavra de Deus, mais a gente consegue discernir a verdade. Exatamente. A fé em Deus é a nossa âncora, a nossa fortaleza, a nossa esperança. E mesmo que os tempos sejam difíceis, a gente pode ter certeza de que Deus está no controle de tudo. Pessoal, de volta para mais um mergulho nos sinais do fim dos tempos. E antes de começar, só queria reforçar uma coisa. A gente não precisa viver apavorado, paralisado pelo medo do futuro, sabe? A ideia é justamente o oposto. Conhecer esses sinais, entender o que a Bíblia nos diz, é para ter mais fé e esperança. Para encarar o que vier com mais confiança. Acho que entender o que pode acontecer nos dá mais força para enfrentar os desafios. E falando de desafios, a gente conversou bastante sobre a nova ordem mundial, anticristo, e a igreja. Qual o papel dela em tudo isso? E o arrebatamento, confesso que ainda fico meio perdido com essa parte. Pois é, o arrebatamento é um dos eventos mais esperados e também um dos mais misteriosos, né? A Bíblia fala que em um momento Jesus vai voltar para buscar a igreja, seus escolhidos e levar todos para o céu, e esse evento ele vai ser repentino, um piscar de olhos, sabe? Nossa, imagina só. De repente, milhões de pessoas desaparecem do mundo sem deixar rastro. Deve ser algo impactante, assustador para quem ficar para trás. Com certeza. E a Bíblia diz que depois do arrebatamento, o mundo vai passar por um período de grande tribulação, com guerras, desastres naturais, perseguição religiosa. É nesse período que o anticristo vai se fortalecer e a marca da besta vai ser imposta a quem se submeter a eles. Nossa, que frase difícil. Mas, me diz uma coisa. Tem como a gente saber quando esse arrebatamento vai acontecer? A Bíblia dá alguma pista, algum sinal? A Bíblia não dá uma data exata, mas nos alerta para ficarmos atentos aos sinais, né? E nos sinais mais importantes que Jesus mencionou foi a volta do povo judeu para sua terra, para Israel. Você falou sobre a figueira no primeiro episódio, né? Lembra que Jesus usou a figueira como uma metáfora para mostrar que o fim dos tempos está próximo. Quando os ramos dela brotarem, saberemos que o verão está chegando. Exatamente. E para muitos estudiosos, o renascimento de Israel como nação, em 1948, é o cumprimento dessa profecia da figueira, sabe? Depois de quase 2000 anos espalhados pelo mundo, o povo judeu conseguiu voltar para sua terra, reconstruir sua nação. É algo histórico, sem precedentes e com um significado profético muito forte. Entendi. Então podemos dizer que o relógio profético começou a girar mais rápido a partir de 1948. E que, de fato, estamos vivendo nos últimos dias. Mas, e quem não for arrebatado? Tem alguma esperança para quem ficar para trás? A Bíblia fala que, mesmo durante a grande tribulação, ainda vai ser possível se converter a Cristo e ser salvo. Mas essa conversão vai exigir muita coragem, muita força, porque a perseguição vai ser intensa. É como se fosse uma segunda chance.
mas com um preço muito alto. E o que a gente pode fazer para se preparar para essa fase? Como fortalecer nossa fé para encarar esses desafios? A preparação começa agora, no nosso dia a dia, sabe? Fortalecendo nossa relação com Deus, através da oração, da leitura da Bíblia, da comunhão com os irmãos na fé. É importante ter uma vida de santidade, buscando a vontade de Deus em tudo. Então não adianta só ficar tentando decifrar os sinais, né? Temos que colocar fé em prática, seguir os ensinamentos de Jesus e ser luz no mundo, mesmo em meio às trevas. Exatamente. Nossa fé não é um escudo que nos blinda dos problemas, mas uma bússola que nos guia nas dificuldades. E mesmo que os tempos sejam difíceis, a gente pode ter certeza de que Deus está com a gente, nos guiando, nos dando força. Nossa, essa conversa tá me dando uma nova perspectiva. É fácil se deixar levar pelo medo, mas a gente tem que lembrar que Deus está no controle e que a vitória final já está garantida. É isso aí. E essa certeza tem que nos dar força para continuar, para espalhar a mensagem do Evangelho e viver de acordo com a vontade de Deus, aconteça o que acontecer. Essa conversa também faz eu pensar bastante sobre minha vida, sabe? Sobre como eu estou usando meu tempo, quais são minhas prioridades. É importante a gente parar para pensar, fazer um exame de consciência e ver se estamos vivendo de acordo com os valores do reino de Deus. Afinal, a gente não sabe o dia nem a hora. E por falar em valores, em seguir o caminho certo, uma coisa que me preocupa são os falsos profetas. Como a gente pode identificar essas pessoas que distorcem a mensagem de Deus para enganar os outros? A Bíblia nos alerta sobre esses falsos profetas, né? Pessoas que se passam por mensageiros de Deus, mas que na verdade pregam um evangelho distorcido, cheio de promessas de prosperidade, de autoajuda, de poder. Eles usam de carisma, de lábia, para atrair seguidores e construir verdadeiros impérios, explorando a fé das pessoas. E como a gente pode se proteger desses falsos profetas? Tem algum antídoto para essa manipulação? O melhor antídoto é o conhecimento da palavra de Deus. Quando a gente conhece a Bíblia a fundo, consegue identificar as distorções, as heresias, e também precisamos desenvolver o discernimento espiritual, a capacidade de distinguir o que vem de Deus e o que vem do inimigo. Ou seja, a gente precisa estar conectado com Deus, através da oração, da leitura da Bíblia, da comunhão com os irmãos, para ter essa sensibilidade, essa sabedoria. É isso aí. A nossa relação com Deus é a nossa maior proteção. Nossa, quanta coisa a gente já desvendou nesse deep dive, hein? Mas tem uma coisa que não sai da minha cabeça. A marca da besta. A gente falou sobre ela nas outras partes, mas queria me aprofundar mais, sabe? Entender o que ela realmente significa e como a gente pode se proteger. É verdade, a marca da besta é um dos assuntos mais misteriosos e polêmicos do Apocalipse, né? E como a gente já discutiu, existem várias interpretações sobre o que ela é e como vai aparecer nos últimos tempos. Pois é, e com essa tecnologia avançando tão rápido, a gente fica pensando, será que vai ser um chip implantado, um código QR e, sei lá, uma tatuagem digital? Só de imaginar me arrepio. É difícil dizer com certeza qual vai ser a forma da marca, mas o que a Bíblia deixa claro é que ela vai ser um símbolo de submissão ao sistema do anticristo, né? Um sistema que vai controlar tudo na vida das pessoas. E quem não aceitar essa marca vai ser perseguido, impedido de comprar e vender, até condenado à morte. Nossa, que situação. Parece aqueles filmes distópicos, sabe? Onde não existe liberdade, um governo controla tudo e todos. Mas me explica uma coisa. Qual a relação da marca da besta com a inteligência artificial? A gente falou que essa tecnologia pode ser usada para controlar as pessoas, mas como ela entra especificamente na questão da marca? A inteligência artificial pode ser a ferramenta perfeita para gerenciar esse controle global, né? Imagina um sistema que monitora tudo que você faz, suas compras, suas conversas, até seus pensamentos. Tudo através de algoritmos, sensores espalhados por toda parte. E quem se rebelar, quem recusar a marca, vai ser identificado e punido na hora. É assustador pensar que a tecnologia, que pode trazer tantos benefícios, pode também ser usada para escravizar as pessoas, né? Mas e aí o que a gente faz? Se entrega ao medo ou tem como resistir a essa opressão? A gente não pode se entregar ao medo. A fé em Deus é nossa arma mais poderosa contra o mal. E como cristãos, a gente tem a responsabilidade de resistir a qualquer sistema que vá contra a vontade de Deus. Mas como resistir a um sistema tão poderoso? O que podemos fazer na prática para nos proteger e proteger quem a gente ama? A primeira coisa é fortalecer nossa relação com Deus, né? Através da oração, da leitura da Bíblia, da comunhão com outros cristãos. É na palavra de Deus que encontramos a verdade, a orientação, a força para enfrentar os desafios. Então a gente precisa se voltar para Deus de corpo e alma, confiar na sua proteção e se preparar espiritualmente para o que pode vir. Exatamente. E além da preparação espiritual, é importante a gente estar informado, consciente dos perigos, para poder agir com sabedoria e discernimento. Não podemos nos deixar levar por teorias da conspiração ou por pânico.
Como você disse antes, conhecimento é poder. E quanto mais a gente conhece a Bíblia, mais a gente entende a realidade do mundo e consegue tomar decisões certas. Sem dúvida. E a gente não precisa enfrentar essa batalha sozinho. A igreja, a comunidade, é nosso refúgio, nosso apoio. É importante a gente estar unido, compartilhando a fé, se encorajando, resistindo juntos a qualquer tentativa de controle ou opressão. Sabe, esses nossos encontros, essas conversas, essa busca por conhecimento, tudo isso me dá mais esperança, mesmo diante de tantas incertezas. A gente sabe que os tempos vão ser difíceis, mas também sabemos que Deus está no controle e que a vitória final já está garantida em Cristo. Com certeza. E essa certeza nos impulsiona a seguir em frente, a levar a mensagem do Evangelho e a viver de acordo com a vontade de Deus, aconteça o que acontecer. É isso aí. Chegamos ao fim da nossa jornada, desvendando os sinais do fim dos tempos. E depois desse deep dive, a gente sai daqui com mais conhecimento, mais discernimento e mais fé para enfrentar os desafios. E que essa jornada nos inspire a buscar a Deus de todo o coração, a viver seus ensinamentos e a sermos agentes de transformação no mundo enquanto ainda temos tempo. Valeu, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso Deep Dive. Fiquem ligados que em breve a gente volta com mais temas fascinantes para explorar. Até a próxima. Até mais.